Agora, para você, na página 35, sindromologia, poderia correlacionar o tema do verbete com a síndrome do estrangeiro? Eu sofri também com os toques emocionais da síndrome do ansiosismo, síndrome do pânico e SEST. A professora Graça já sofreu com a síndrome do estrangeiro? Se sim, de que forma a superou nessa vida intrafísica? Estão te colocando aí completamente. Aqui, estão colocando na coisa quente. Esse verbete foi feito em cima da síndrome do estrangeiro, né? Tem tudo a ver, completamente. Porque eu não como está na fatologia, eu me sentia mal no alopensino do país natal. Me sentia o pássaro fora do ninho. Não entendia o que eu tinha a ver com aquelas pessoas. Estão te pondo na chapa quente. Agora aqui, na fatologia, página 34, segunda linha de baixo para cima. A serenidade íntima. Quais técnicas ou estratégias utilizou para conquistar níveis maiores de serenidade? Esta serenidade íntima é bem recente. Foi com a escrita do verbete. Que eu, quando estive escrevendo este verbete, eu senti que tive muita ajuda do amparo. E até está aqui na parte da sinapsis, a ampliação do mental soma no acoplamento com o amparo. E nesse acoplamento com o amparo, eu tive uma visão bem ampliada. E eu vi que as minhas reclamações, as minhas raivas, as minhas irritações eram assim bem pequenininhas, que não tinham motivo nenhum de ser. Então, com essa visão, eu dei mais uma serenada. Não sei se já foi a completa, né? Acho que ainda não foi, não, mas deu uma grande alteração. Ô, Graça, em cima desse questionamento que você acabou de responder, essa explicação que você deu, você coloca em fatologia, na 8ª linha de cima para baixo, o ato de se deixar assistir recebendo heterocríticas. E em ciclologia, na página 35, você coloca o ciclo deixar-se criticar, deixar-se assistir. Eu gostaria que você falasse um pouco, eu acredito que tenha sido uma experiência sua, né, dos impactos que isso possa ter causado e, automaticamente, das reciclagens, né, até porque você coloca num outro item aqui, usar o trafar para potencializar o trafor. Então, a gente percebe que há um crescendo dentro do seu verbete, que você não alcançou essa visão de graça. Alguma coisa, né? Você tem um histórico, o verbete conta uma história do seu processo evolutivo consciencial até você chegar a fazer o verbete. Pelo menos eu vejo assim, o verbete conta uma história das crises, né? E dos ganhos dessa crise. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses benefícios, como é que foi para você, o que te impactou mais, tá bom? Em relação à crítica? O receber e deixar-se assistir, olhar a crítica como se fosse uma assistência, não como uma agressão pessoal. Isso foi bem recente, essa alteração de pensamento e de visão. Foi com a Consciência Cobaia, especialmente com a Conscius, que eu tive essa mudança pensênica. Porque eu, como venho dessa cultura de Portugal, que a crítica é muito mal vista, as pessoas, o hábito é mais de falar pelas costas, porque não tem coragem de falar na frente, mas aí os dois lados estão errados, porque a pessoa que quer falar não tem coragem, mas o outro também não está aberto para receber. Então, uma coisa favorece a outra. E fica o ciclo, né? Um ciclo contínuo. E eu venho dessa cultura, então eu também tinha esse preconceito. E eu tinha dificuldade em receber crítica. E eu, assim, primeiro impacto, eu vi aquilo para me ofender, para me colocar para baixo. E os cursos da Conscius, para mim, é que fizeram uma grande diferença, que eu fiz o Recim e fiz várias vezes com Sincobaia. E, aliás, a Consciência Cobaia, eu venho de uma repressão
que a minha família era bem repressiva e eu não conseguia falar, tinha dificuldade em expor as minhas ideias, e foi com a Consciência Cobaia que eu comecei falando. Por isso, eu aconselho bastante a todo mundo fazer a Consciência Cobaia, que para mim foi das coisas que acelerou muito a minha evolução. Ok, obrigada. Respondeu. Graça, aqui no ar, é Thaís. Oi. Eu queria te perguntar uma coisa. Quando a gente está num movimento de suprir lacunas, né? Porque todos nós temos lacunas, né? Então, imaturidades e etc. Quando a gente está no movimento de superação de uma lacuna, mas a gente ainda não atingiu aquele ideal, aquele patamar que a gente quer e que é necessário naquele ponto, tá? Daí, de vez em quando, dá umas crises, né? De não aceitação cosmovisiológica. Daí, minha pergunta para você é: o que a gente pode fazer para não cair nessas crises ou para conseguir manter essa aceitação cosmovisiológica, enfim? Assim, para mim, é encarar tudo como um aprendizado. É o que me faz ter força nas crises. É pensar que aquilo é para eu ficar mais madura, para aprender alguma coisa, para uma experiência, até para uma futura assistência para os outros. Porque se eu passei por uma coisa, eu depois sei assistir os outros nessa crise que eu passei, pela minha ciática. Obrigada, Thaís.